Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o pastor Edgar Radeski, pastor da Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Fui escolhido por Deus para pregar o Evangelho, para mostrar a verdade, para transformar o coração de toda pessoa que deseja se aproximar de Deus. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé, é possível. O ser humano vive procurando. Estamos sempre à procura de alguma coisa ou de algo em nossa vida. Procuramos um lugar para morar, procuramos uma pessoa para casar, para viver ao nosso lado, procuramos uma profissão para ter uma vida melhor, procuramos uma igreja onde possamos adorar a Deus e também congregar. E aí? Vivemos à procura de algo ou de alguma coisa. E só procuramos quando ainda não encontramos, ou então procuramos algo que perdemos. Agora, parece estranho falar que Deus procura algo, pois só procuramos algo que foi perdido. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Essas faculdades conferem a Deus a capacidade de saber tudo, poder tudo e de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas existem algumas coisas que, mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele ainda procura. Vamos ver isso? Eu quero ler um texto que encontramos no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e a partir do verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Através desse texto, sabemos que Deus procura ovelhas perdidas. Também, na sequência, vemos a procura de moedas perdidas e filhos perdidos. Lucas capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas e encontradas novamente. Mas eu quero falar no programa de hoje sobre algumas coisas que Deus está à procura. Em primeiro lugar, Deus procura intercessores. Quando lemos o profeta Ezequiel, capítulo 22, e o verso 30, diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está falando dos pecados de Jerusalém e, através da boca de Ezequiel, Deus diz que procurou um homem para tapar a brecha, alguém para interceder por Jerusalém. Deus procurou, mas não encontrou. Ainda hoje, Deus está à procura de intercessores para a sua obra. Deus não está precisando de doutores, teólogos, poliglotas, pessoas importantes. Deus procura intercessores, homens e mulheres de oração, pessoas que têm diversas ocupações, mas também têm tempo para a oração.
A igreja precisa de pessoas para orar pelos outros, ungir com óleo, visitar os enfermos e estar cobrindo o seu pastor de oração. Agora mesmo, enquanto estou aqui transmitindo esta mensagem, temos uma equipe toda que está orando para que Deus me ajude, para que Deus tenha misericórdia de mim e abençoe você também. Na Igreja Brasil para Cristo, aqui de Erechim, temos um grupo de intercessão. Pessoas que oram por quem necessita. São mais de 50 pessoas. Se você precisa de algo, uma resposta de Deus, pode passar uma mensagem agora mesmo. Está aqui na tela o número do telefone. 9115 1115. Você pode colocar o seu pedido, a sua necessidade, a sua oração. E esta equipe estará orando a Deus, clamando a Deus para que você obtenha a resposta divina. É fácil achar quem quer cantar, é fácil achar quem quer pregar, é fácil achar quem quer fazer uma apresentação, um teatro. Difícil é Deus encontrar pessoas dispostas a orar. Na igreja aqui em Erechim, dentre vários encontros que temos, todas as terças temos o culto de oração, de manhã, das 7 às 8, e do meio-dia à 1 da tarde. Pessoas que oferecem o tempo de almoço para estarem na igreja orando. Porém, meus amigos, eu posso afirmar, sem hipocrisia nenhuma, é o culto de menor frequência, um grupo pequeno que vai orar. Porque não é fácil orar. Será que através desse programa Deus vai encontrar pessoas dispostas a serem intercessores? Certa vez ouvi numa mensagem, o pregador dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pense nisso. Em segundo lugar, Deus procura adoradores. No Evangelho de João, no capítulo 4 e a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos nessa palavra que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus à beira do poço de Jacó e perguntou a Jesus qual seria o local certo para a adoração, em Jerusalém ou em Samaria? Mas a resposta de Jesus é que não existe um lugar, nem um tempo certo para se adorar a Deus. Deus é espírito e os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando esse tipo de adorador, que não adora a Ele somente na igreja, na hora do culto, na hora do louvor, mas Deus procura aqueles que o adoram em qualquer lugar, a qualquer hora. Inclusive, podemos adorar a Deus de várias formas, com o nosso testemunho, com nossas ofertas, contribuições, com o nosso louvor e com o nosso exemplo de vida. Todas as vezes que nos voltamos a Deus com um coração sincero para o adorar, bênçãos maiores vêm ao nosso encontro. Deus está nos ensinando através da mensagem de hoje que é indispensável termos um tempo de oração, um tempo em que nós conseguimos alinhar a nossa vida à preciosa vontade de Deus, um momento em que nós podemos abrir o nosso coração e expressando isso em palavras. Isso é orar, é você conversar com Deus. No momento em que você compreende isso,
a importância da oração e começa a praticar, a sua vida começa a trilhar por um novo tempo, uma nova fase, uma fase de grandes bênçãos, porque você começa a ajustar a sua comunhão com o Deus vivo e poderoso. Lembra que Jesus, quando esteve aqui na terra, por várias vezes ele ia orar no templo, ele se afastava também para os montes, um lugar mais tranquilo, um lugar onde ele pudesse conversar com o Pai. Faça isso hoje mesmo e Deus trará para a sua vida coisas marcantes, significativas. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na nossa casa, na igreja, lavando roupa, assentando tijolos, dirigindo, costurando. Que nesse dia Deus possa encontrar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. O meu desejo é que através desse programa você possa verdadeiramente se aproximar de Deus, para viver um tempo onde seus olhos sejam abertos, onde você não seja enganado através do seu próprio coração. Como assim, pastor? A Bíblia diz no livro de Provérbios de que enganoso é o coração. Então, que o teu coração, a tua vida, ela esteja ajustada aos propósitos divinos e você começará a enxergar muitas coisas que até então não conseguia ver. Em terceiro lugar, Deus procura trabalhadores. Quando vamos para o livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, e o verso 37, a Bíblia diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Tem muita gente que acha que já existem muitos obreiros e pastores, missionários, pessoas que estão fazendo a obra do Mestre, mas a grande verdade é que ainda são poucos. Pelo menos são poucos que realmente fazem esta obra com sinceridade. Por isso Deus está à procura de trabalhadores para a sua obra. Muitos estão desocupados. Estar desocupado não é não estar fazendo nada, mas fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus falou da parábola da última hora, os trabalhadores da última hora. Leia, é muito importante, muito especial. Diz nesta parábola que o pai de família saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tá aí, tudo certo. Os primeiros contratados combinaram de trabalhar por 1 denário, era um valor referente a um dia todo de trabalho, 1 denário por dia, e depois ele saiu e contratou outros trabalhadores, aqueles que iniciaram às 9, ao meio-dia, às 13, às 5 da tarde. E para todos eles dizia: dar-lhe-ei o que for justo. E aquele homem saiu de novo, contratou uns que começaram ao meio-dia, outros começaram às 3 da tarde, e contratou ainda mais trabalhadores para a sua vinha que começaram às 17 horas, na última hora. E ele sempre dizia: vocês receberão o que for justo. Agora, vejam bem, os que foram contratados por último só trabalharam 1 hora. E o que me chama a atenção foi que o senhor da vinha, na hora de fazer o pagamento, começou pelos que começaram a trabalhar no final. Trabalharam só 1 hora e ele pagou 1 denário. Os que começaram de madrugada certamente pensaram: eba,
Se os que só trabalharam 1 hora receberam 1 denário, nós que trabalhamos o dia todo, certamente receberemos bem mais. Só que os que começaram o trabalho às 3 horas da tarde, os que começaram meio-dia e os que começaram às 9 da manhã, até os que começaram de madrugada, receberam o mesmo valor. Isso reflete quanto à vida eterna. Quantos trabalharam lá atrás, outros estão trabalhando agora, nos últimos momentos, mas haverá uma grande recompensa para todos. Então, o texto mostra que aí houve uma murmuração. Aqueles que trabalharam o dia todo disseram que o patrão era injusto, porque eles trabalharam o dia inteiro, suportaram a fadiga do sol, e agora aqueles que só começaram a trabalhar agora há pouco, na última hora, receberam o mesmo valor. Foi preciso o dono da vinha lembrá-los que ele estava pagando o que tinha prometido, 1 denário pelo trabalho de um dia. A grande lição aqui para nós é que somos os trabalhadores desta última hora. Breve Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Desde o princípio, Deus, o dono da vinha, está procurando trabalhadores para a sua vinha, para a sua obra. Uns talvez trabalharam mais, outros talvez menos, mas seremos recompensados na glória, todos juntos. Na última hora da igreja, Jesus procura trabalhadores. Será que ele pode contar com você a partir de hoje? A boa notícia é que o calor do dia já passou. Outros enfrentaram isso por nós. Perseguição, calúnia, desprezo, falta de recursos. Agora, na última hora, já está mais fácil. Já não existe tanta perseguição. Temos liberdade para cultuar, para pregar, para evangelizar. Alguém pagou um preço alto para nós termos isso hoje. E mesmo assim, a graça de Deus é tão grande que o nosso salário é o mesmo do deles. Acho que foi isso que o escritor aos Hebreus quis dizer quando falou dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Ele terminou dizendo que eles sem nós não são aperfeiçoados. Nesta hora final, Deus está chamando a mim e a você. Não importa a sua ocupação, não importa o seu grau de comprometimento com tantas atividades no dia a dia, isso jamais será desculpa, porque quando queremos fazer, conseguimos. Em nossa igreja nós temos pessoas das mais diversas ocupações, das mais diversas profissões, e todos, de alguma forma, conseguem ter um tempo maior para fazermos a obra de Deus. Fazer esta obra não significa você estar em cima de um púlpito com um microfone na mão, pregando, como eu estou pregando hoje nesse programa. Não significa você estar cantando ou fazendo uma outra atividade que é concernente às atividades de uma igreja. Mas a sua presença, o seu apoio, o seu envolvimento, isso agrada a Deus. E também faz parte do chamado do Mestre Jesus, o nosso Senhor. Antes dele voltar ao céu, ele disse para os discípulos: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais acompanharão todas as pessoas que crerem. Expulsarão demônios, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Portanto, meu amigo, meu irmão, seja abençoado nesta hora pelo poder da palavra de Deus e assuma um compromisso
de se envolver mais na obra de Deus, na igreja aí perto da sua casa, no lugar onde Deus colocar você para ser ministrado com a pregação do Evangelho. Com fé é possível. Em quarto lugar, eu quero dizer que Deus procura fiéis na terra. No livro de Salmos, número 101, e o verso 6, Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Se existe algo que está faltando no mundo nos dias atuais, é fidelidade. Estamos vivendo uma crise de fidelidade. As pessoas são infiéis. Infiéis com seus compromissos, infiéis com sua palavra. Antigamente a palavra tinha valor. Infiéis no casamento, na igreja, no ministério, infiéis a Deus, infiéis à palavra do Senhor, infiéis aos mandamentos de Deus. Quero anunciar hoje, nesse programa, que Deus está à procura de homens e mulheres fiéis, que possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Vença toda infidelidade, toda vontade de querer fazer como você acha melhor. Receba Cristo como Senhor e Salvador e passe a viver uma nova vida. Uma vida de coragem e paz. Uma vida saudável e cheia de expectativa de si mesmo, com força própria. Você até pode melhorar um pouco, mas nunca ser fiel. É a fé em Jesus Cristo que nos molda, nos convence e passamos a viver em um nível mais alto de fidelidade. Em quinto lugar, Deus procura frutos. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 12, nos diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Existem duas palavras importantes no texto: de longe e aproximando-se. Só podemos ver de fato se há frutos e quais são eles quando nos aproximamos. Tem gente que de longe até parece ser cristão, anda como cristão, tem costumes parecidos com um cristão, mas quando se chega perto, de longe tudo parece bonito, maravilhoso. Tem até folhas bonitas, mas ao se aproximar, o principal, que são os frutos, não existem. Folhas falam de aparência, formosura. Hoje em dia, milhares de pessoas só têm folhas. Frutos, que é bom, não tem nenhum. Naquele dia, Jesus só achou folhas na figueira. Ei, meu amigo, eu sei que Jesus tem dado dons e talentos, uma qualificação onde você pode falar do amor de Deus, pode impulsionar pessoas a buscarem mais a Deus. Com suas habilidades, pode sim contribuir para que o Evangelho alcance mais pessoas. E quando trabalhamos pelo reino de Deus, sim, produzimos frutos.
vai chegar a hora que Jesus vai procurar em mim e em você os frutos. E aí, se ele não encontrar nada? A figueira que Jesus procurou frutos, mas só tinha folhas, foi amaldiçoada e secou. Meu irmão, que isso não venha acontecer contigo, nem com sua família. Peça sabedoria para que você produza frutos, pois isso gera uma grande satisfação, prazer em viver. Quando lemos em João 15:16, a palavra de Deus diz: não fostes vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e vos designei para que vocês produzam frutos. Palavras de Jesus. Isso é muito importante, indispensável. Meu amigo, como estão os frutos que você está produzindo? Você tem produzido muitos frutos na sua empresa? Você tem produzido muitos frutos que geraram um destaque na sociedade? Hoje você é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa eloquente, uma pessoa rica? E daí? Quem sabe, em meio a todo esse crescimento, essa prosperidade que envolveu a sua vida, somente em coisas materiais, pode destacar e chamar a atenção que a sua vida espiritual está apresentando somente folhas, somente aparência. No momento em que Deus se aproxima de você, por entre as folhas, procurando algum fruto, algo que você esteja se envolvendo na obra de Deus, produzindo o amor, propagando o evangelho, as boas novas, quem sabe isso nunca existiu. E Deus chama você: vem, filho, venha fazer parte do exército que marcha para vencer, anunciando as boas novas, vivendo o evangelho. E como último tópico dessa mensagem, eu quero dizer que Deus procura fé. Em Lucas 18:8, a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta. Se tem algo em falta nos últimos dias, é a fé. Mas estou me referindo à fé verdadeira. E Deus está à procura de fé. Fé para falar do amor de Jesus para as pessoas. Fé para pregar que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Fé para não negar a Jesus neste mundo de corrupção. Fé para contribuir financeiramente com a obra de Deus. Fé para orar pelos enfermos, expulsar demônios. Fé para não murmurar na hora da provação. Seja você também uma pessoa de fé. E preste bem atenção, essa fé genuína somente vem através do ouvir a palavra de Deus. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Venha ver com seus próprios olhos e sentir aquilo que Deus opera em nossas vidas. Pregamos sempre uma mensagem que gera fé. Não aumentamos a fé com obras de caridade, com esmolas ou outras ações sociais. Alguém pode pensar que isso gera fé, mas não é verdade. A palavra de Deus em Romanos 10:17 é muito clara em dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus está procurando. Procurando o quê? Ou procurando quem? Deus está procurando eu e você para sermos usados em suas mãos. Deus está à procura de homens e mulheres
para serem o melhor desta terra. Sermos sal, que dá o sabor, e luz, que ilumina o coração e a alma. Lembrei-me de Moisés, que a Bíblia diz que ele era formoso, mas estava escondido. Êxodo 2. Deus achou Moisés e fez dele o libertador de Israel, o maior legislador do povo de Deus, um dos maiores líderes da história. Quem sabe você também é formoso, precioso, mas está escondido. Você tem o dom, o talento, a unção, a graça de Deus, o chamado de Deus, mas está escondido. Através desse programa, Deus te encontrou e tomara que você compreenda isso, que Deus quer transformar você numa tocha acesa, numa brasa viva nas mãos do poderoso Deus. Se a vida não foi bem até hoje, creia em Jesus, Filho de Deus, e dê o primeiro passo para um tempo totalmente especial com Deus. Valeu? Eu quero orar com você. Se possível, feche os olhos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por nos amar, ao ponto de ter dado o que tinha de melhor, o seu Filho Jesus. E todos nós que cremos no Filho de Deus, temos acesso ao Deus Pai para pedirmos tudo aquilo que precisamos. Eu me levanto como teu servo, como ministro do Evangelho, para abençoar esta pessoa que está assistindo esse programa. Abençoa, querido Deus, toda a comunidade, toda a cidade de Erechim, todas as cidades aonde esse programa está chegando agora para transmitir a verdade, a palavra de Deus. Tira, Senhor, todo o medo, todo o pavor, toda a incredulidade, porque o Senhor está procurando pessoas que tenham fé. E esta pessoa que ouviu a pregação agora tem mais fé. Fé para pedir o perdão de seus pecados, fé para pedir a cura de uma doença, fé para pedir a restauração do casamento, fé para alcançar grandes milagres e maravilhas. Receba, creia agora, receba o agir de Deus na sua vida e dentro da sua casa. Aquilo que não era possível acontecer, pela fé em Jesus, é possível sim. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E agora queremos, ao encerrar esse programa, desejar as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Quero convidar você a cooperar conosco. Está aqui na tela 2 canais que você poderá nos abençoar. Lembre-se disso, é muito importante o seu apoio. Você poderá fazer uma transferência, você poderá utilizar a tecnologia Pix e fazer a sua contribuição para dar um respaldo maior para toda a equipe do programa Com Fé é Possível, pois estamos orando para abençoar você, para que você viva uma vida melhor. Também será uma alegria muito grande e, por falar nisso, eu quero agradecer todas as pessoas que estão vindo, conhecendo, participando dos cultos na Brasil para Cristo. Que alegria, que satisfação, que prazer. Se programe, se prepare. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Será uma alegria receber você. Lembrando que quem tem filhos, nós temos durante a celebração, a ministração para os adultos, temos salas especiais onde os filhos são conduzidos e através de professores que ensinam a palavra de Deus para as crianças. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Conte comigo, conte com a Igreja Brasil para Cristo aqui de Erechim e conte com Deus para te abençoar em todos os momentos. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Tchau. Com fé,
é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.